palavra de Deus, que o Senhor pegue você onde você estiver. Glória a Deus. Deus me deu esta palavra agora à tarde, e eu sei que todo pregador gosta de mostrar, assim, eu gosto de abrir o coração, para que você faça parte de como foi gerada a palavra. Eu sempre preparo as mensagens com muita antecedência, mas essa, como foi, acho que semana retrasada, Deus falou muito forte comigo. Não era o texto que eu queria, mas é o texto que Deus tem para você. Então abra o seu coração, deixe que a palavra de Deus molde você. Não tenha expectativa em mim, mas tenha expectativa na voz que vai entrar no seu coração, saciar a sua fome, dar direção e seu destino. É impossível ser abençoado ouvindo uma palavra se nós não temos humildade. A arrogância, o orgulho, a ideia de... Se você tentar procurar um defeito nas minhas palavras, você vai achar vários. Eu tenho um ditado que guardo muito comigo, é que aquilo que eu procuro, eu acho. E aqui tem tudo. Aqui tem acerto e tem erro. Tem coisa boa e tem coisa ruim. É muito sobre o que o seu coração está inclinado a encontrar. A gente pode ir embora do culto cheio de críticas, como pode ir embora do culto cheio de avivamento. É sobre aquilo que você quer. Eu vim encontrar algo que mude a minha vida. E eu não tenho dúvida que a palavra de Deus pode fazer isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, verso 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 13. Vamos do 13 ao 17. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. Curve sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você. Pai, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Em nós mesmos não há força, em nós mesmos não há direção, mas em ti há. E eu sei que na tua voz há cura, na tua voz há remédio. E com muita humildade nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Desarmamos a nossa resistência, desarmamos a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que não nos leva a nada. E como filhos dependentes do Pai, estamos à porta pedindo pão, pedindo água. Fale conosco, Senhor. Encha-nos da verdade que nos liberta. É o que nós te pedimos, para a glória de Jesus. Diga graças a Deus. Esta é uma mensagem muito conhecida. Há uma mulher na cidade de Sunem, por isso que ela é chamada de mulher sunamita. Ela é uma mulher generosa. Ela vê que o profeta Eliseu e o seu servo Geazi estão numa missão. Então ela chama seu marido, pede para construir um cômodo na casa, para que todas as vezes que Eliseu passasse por perto da sua casa, houvesse um lugar para que ele descansasse. Ela não só manda construir um cômodo, como a Bíblia diz que ela manda mobiliar a cama, a candeeiro. É um lugar onde o profeta poderia descansar no meio da sua jornada ministerial. Ela não quer nada, ela só quer servir. A Bíblia não deixa nenhum lastro de pedido dela.
E o que me chama a atenção nesse texto é que ela não tem nada a pedir. Ela não está abençoando o profeta com um quarto para que ele repouse, porque ela quer uma contrapartida. Não. Ela simplesmente está ali servindo ele. Ela está servindo. E não quer dizer que a vida dela é boa, no aspecto de ela não tem problema. Não sei se você já passou por isso, mas tem vezes que a gente tem paz na vida porque a gente aprendeu a conviver com uma dor. Não é que a nossa vida é fácil, sabe? É que tem coisas que a gente anestesia e vai, e segue. Por isso que quando Eliseu manda o servo perguntar para ela como que ela... O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? A resposta dela é: eu estou bem. Eu estou no meio do meu povo, da minha gente. Só que o Geazi olha para ela e repara em algo. Porque o Eliseu fala: o Geazi, alguma coisa essa mulher precisa. Então ela é casada e não tem criança na casa. Então o Geazi diz para Eliseu: olha, ela não tem filho. Pois bem, ela não falou que não tinha filho. O homem de Deus viu. E eu acredito que muitas vezes vai acontecer assim na nossa vida. A gente fica tão desgostoso de algumas coisas que a gente tentou e não conseguiu, que a gente simplesmente descarta a possibilidade de ter. Mas mesmo que você não fale, Deus sempre continua vendo o que você não tem. Ela não pediu um filho, mas Deus percebeu que ela não tinha. Eu creio num Deus que mesmo quando eu paro de tocar em assuntos, Ele continua percebendo a minha necessidade. Eu creio num Deus que mesmo quando para eu sobreviver às dores da vida, eu mude as minhas conversas, Deus ainda continua olhando para áreas da minha vida que eu não quero mais mencionar necessidade, porque eu não quero que isso doa mais. Mas eu creio num Deus que vai fazer tocar no assunto que eu já desisti. Tem gente aqui que continua adorando, servindo, vindo à igreja, põe o colete, põe o crachá, canta, vibra. Mas existe uma área da sua vida que você colocou algo na gaveta, como essa mulher deve ter colocado o filho. Mas em 2 Reis, capítulo 4, verso 16, mesmo aquela mulher não pedindo nada, a Bíblia diz que daqui a 1 ano, você não me pediu, mas eu vi que você não tem. Daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Eu tenho uma palavra para você aqui. Mesmo que você não acredite mais, e não tenha parado de pedir, o Deus que você serve, Ele não vai dar só o que você pede. Ele é um Deus que ainda vê aquilo que você colocou numa gaveta, aquilo que você não consegue mais citar, e Ele ainda pode abrir o baú daquilo que você sepultou e trazer à tona. Só que no mesmo versículo 16 há uma reação perturbadora, porque aqui a gente vê que dói mesmo. Porque quando o profeta diz que ela vai engravidar em 1 ano, a reação dela não é dizer: vou abrir as gavetas, vou montar um enxoval, bercinho. Não. Olha a resposta dela: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Ela não tem medo da promessa. O problema não é a promessa de ter um filho. O problema dela é o medo de ter esperança de novo. Olha, irmãos, só quem já teve uma esperança frustrada sabe a ferida que isso gera. Só quem já teve muito ânimo por receber algo e não recebeu, sabe o medo que dá voltar a esperar de novo. Quando ela diz para o profeta:
Não minta para mim, eu não estou te pedindo nada. Em outras palavras, ela está dizendo, por favor, não me faça acreditar nisso de novo. Por favor, não me faça sonhar de novo, eu já me conformei. Eu já estou aprendendo a viver, por favor. Está tudo tão organizadinho aqui, cada coisa no seu lugar, eu e meu marido vivendo um para o outro. Por favor, não me faça abrir uma porta que eu passei anos tentando fechar. Não me faça. E essa talvez seja uma das maiores batalhas da fé, porque nós acreditamos que Deus pode todas as coisas, mas ao mesmo tempo tem áreas que a gente não quer que Deus toque de novo. A gente crê que Deus pode, mas tem áreas que eu cansei tanto de esperar, eu cansei tanto que eu digo, Deus, por favor, nem me dê essa esperança mais. E a batalha da fé é essa, porque tem dores que não foram curadas, porque foram só administradas. Mas o Deus que você veio buscar aqui hoje, não apenas vê o que você fala, mas Ele também vê o que você esconde. Ele vê o que você esconde. Você não fala mais, porque tem medo de ter esperança. Você não pede mais, porque aprendeu a sobreviver sem. Mas Deus não vê só o que você fala, Deus também vê o que você esconde. Ele vê. Deus não te abençoa apenas com o que você pede, Ele também te abençoa com o que você desistiu de pedir. Esse é o Deus que está aqui hoje. Eu não sei que Deus você veio encontrar, mas esse é o Deus que eu creio na Bíblia. Esse é o Deus que não vai deixar você viver confortável por muito tempo. É o Deus que não vai deixar a sua vida organizadinha por muito tempo. Daqui a pouco você vai ter que lidar com coisas que você nunca mais achou que lidaria, porque Ele não vai manter você morno, Ele vai esquentar você. Eu quero declarar um tempo de desconforto, porque gavetas serão abertas, baús serão abertos. Você não pediu, mas Deus sabe o que você escondeu por medo de ter esperança, e a palavra de Deus está vindo para você hoje. Eu estou vendo o que você escondeu, e eu farei algo acontecer. Eu farei algo acontecer. Eu farei algo. E aconteceu. Passou um ano, versículo 17, 2 Reis 4. Passou um ano, e como o profeta disse, ela engravidou. E no ano seguinte, ela está com um filho nos braços. Um filho que ela não pediu. Um filho que ela recebeu, porque o profeta percebeu que ela não tinha. Um filho que começou dizendo, não minta para mim, porque eu já tentei tantas vezes e não consegui, minha vida está organizadinha, por favor não me faça voltar a sonhar, porque sonhar machuca alguém que frustrou a esperança. Mas agora ela tem um filho nos braços. Olha, querido, a reação dela não foi bonita. Imagine Deus prometer algo para você, e você falar para Deus, não minta para mim, Senhor. É bonita essa reação? Não. Mas Deus não vai te abençoar por como você sente aquilo que Ele te promete. Nem sempre a gente reage bem às promessas que Deus nos faz. Mas Deus vai te abençoar pelo que Ele fala, e não sobre como você reage. A fidelidade de Deus não depende de uma reação perfeita, porque nem todos os dias a gente tem uma reação perfeita. Algumas palavras que a gente recebe de Deus nos dão medo, nos dão incredulidade. Algumas promessas que a gente ouve, como Sara, dá vontade de dar risada. Lembra quando Deus prometeu um filho a Sara? O que ela faz? Ela dá risada, porque ela era uma velha seca, útero seco. Mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida não depende da sua reação, depende da fidelidade que Ele tem naquilo que fala. Às vezes você recebe uma palavra e não consegue nem dizer amém. Às vezes você recebe uma palavra e finge que nem é com você. Mas escute aqui, quando Deus decide cumprir algo, por mais inseguro que você esteja, por mais medroso que você esteja, você não consegue cancelar um decreto do céu. Levante as suas mãos para cá.
Isaías capítulo 64, versículo 4. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja escondendo coisas importantes para você, a minha Bíblia diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você parou de falar, mas Deus não parou de trabalhar naquilo que você parou de falar. Você parou de pedir, mas Deus não parou de trabalhar naquilo que você parou de pedir. Você parou de sonhar, mas Deus não parou de preparar, porque aquilo que Deus promete, Deus sustenta. E eu quero declarar: comece a se preparar para um desconforto enorme, porque não vai terminar do jeito que está, diz o Senhor. Sua vida não vai acabar do jeito que está, diz o Senhor. Pastor, mas eu não toco mais no assunto, mas Deus vai voltar a tocar. É impossível servir a Deus e não receber. Só que aí acontece um problema. Essa mulher não pede filho. Deus percebe que ela não tem um filho e lhe dá um filho. Só que aí lá no versículo 18 do capítulo 4, diz que um dia o menino cresce. O menino, que é uma promessa, desenvolve. E ele vai encontrar-se com o pai, com os ceifeiros. Só que aí, de repente, é assim que vem a luta. De repente, fala comigo, de repente. É do nada a vida vira de cabeça para baixo. Do nada, família está tudo bem, está tudo mal. Do nada a empresa tem lucro, tem prejuízo. Do nada, seu relacionamento era só flores e agora é só espinho. Do nada, de repente, o menino começou a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse para o servo: pega o menino, leva para casa, leva para a mãe dele. E o servo pegou o menino, a promessa, o filho que ela não pediu, e Deus deu. E levou o menino para a mãe. E a mãe ficou com o menino no colo. E ao meio-dia, aquele menino morreu. Olha, receber uma promessa de Deus exige muita fé, mas administrar a crise da promessa exige maturidade. É muito triste o que está acontecendo aqui. O menino cresceu, a promessa amadureceu, a promessa alegrou uma casa que não tinha criança, e só quem tem criança em casa sabe a diferença que é uma casa com criança e uma casa sem criança. A promessa ganhou vida, a promessa ganhou personalidade, a promessa faz parte da rotina de um pai e de uma mãe que até pouco tempo não tinha nada. O menino agora está no campo e de repente a cabeça dói e acabou. Porque tem crises que não chegam devagar. Eu já vi pessoas, por exemplo, que estão internadas e elas ficam muito tempo doentes. E a gente, por mais que a gente acredite na cura, a nossa alma também já é preparada para dizer: olha, Deus pode levar. Porque esse tempo longo de internação já vai preparando a gente para... A morte é uma possibilidade. Mas é duro quando você vê alguém bem e do nada, nossa, eu vi a pessoa ontem e hoje eu estou num velório. Pois bem, eu quero dizer para você que você pode estar esperando uma temporada linda, mas tem coisas que acontecem de repente, coisas que interrompem a rotina, que mudam toda a nossa programação. E agora essa mulher está assim. Tudo parecia bem e está mal. Casamento bem e está mal. Empresa bem, está mal. E de repente alguma coisa começa a gritar. E o mesmo colo que um dia pegou um bebê e deu de mamar, é o mesmo colo que agora pega o menino júnior. E esse menino está morto, sem vida. E aqui surge uma pergunta que todo mundo faz quando você recebe uma promessa e a promessa morre nos braços: por que Deus permitiu que algo que Ele mesmo me deu entrasse em crise? Por quê? Se eu não pedi filho nenhum, por quê? Por que Deus me deu algo e esse algo que Ele me deu entra em crise? Eu não pedi, eu fiz de generosidade, eu construí o quarto para o profeta por amor à obra.
Ele me prometeu um filho, disse: não minta para mim. Engravidei, criança cresceu. Todas as vezes que Deus permite uma promessa que Ele te deu entrar em crise, é porque Deus quer que você conheça o Deus que faz nascer, mas também Ele quer que você conheça o Deus que faz reviver. Todas as vezes que Deus te der uma promessa e essa promessa entrar em crise, Ele quer que você entenda o Filho que faz Ele gerar, mas o Deus que também faz ressuscitar. Você vai ter um conhecimento completo do que é a presença de Deus. E agora essa mãe vai dar uma aula para mim e para você. No versículo 21, ela pega um filho, que agora é um cadáver, leva ao quarto que ela construiu por profeta, deita o menino na cama do profeta, sai e fecha a porta. Ela não vai atrás de coroa de flor, ela não vai atrás de funeral, ela não vai contar para os vizinhos, ela leva a promessa que Deus deu a ela para o quarto do profeta. Por quê? Porque ela entendeu algo poderoso. Quando uma promessa que Deus te fez entra em crise, você não corre para qualquer lugar, você corre para uma fonte. Quando algo que Deus te prometeu entra em crise, ministério, família, casamento, filho, trabalho, empresa, se nasceu da palavra, leva o que está em crise para a palavra. Se nasceu da presença, leva o que está em crise para a presença. Se nasceu de Deus, leva o que está em crise para Deus, não para pessoas, não para ambientes, porque o lugar onde a promessa nasceu também é o lugar onde ela vai ser restaurada. Ela não põe o menino na sala, ela não põe o menino no quintal, ela não põe o menino no banheiro, ela não põe o menino no quarto dela. Aonde foi que a promessa foi gerada? Não foi no quarto do profeta? Pois bem, é lá que a promessa está em crise, é no mesmo quarto. Levante suas mãos para cá. Você tem que aprender que fé não é ausência de dor, fé é governo sobre a dor. E tem dia que você vai andar com o menino sorrindo nos braços, mas tem dia que a fé vai pôr cadáveres nos teus braços. E o teu Deus não é só o Deus que faz nascer, o teu Deus também é o Deus que faz ressuscitar. Você não pode amar a Deus apenas quando começa, você tem que amar a Deus também quando algo parece que está terminando. E a pergunta não é o que eu vou fazer agora, a pergunta é para onde eu vou levar aquilo que Deus me deu. Está em crise. Hoje é uma noite de resgate. Hoje é uma noite de resgate. Eu estou pregando para pessoas que estão em crise aqui, promessas em crise. Você teve algo brilhante nas mãos, Deus colocou coisas lindas nas tuas mãos, e agora agoniza, está frio, está feio, está duro, está feio, não está funcionando. E você tem um monte de opções: ir numa funerária, comprar um caixão, coroa de flores, jogar fora, enterrar. Ou você pode voltar para o mesmo lugar onde Deus te prometeu e levar ao Senhor aquilo que está em crise, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é. Eu pergunto para você: o que você faz quando aquilo que Deus te deu entra em crise? Para onde você vai? Com quem você fala? Deus já me deu muitas coisas que entraram em crise. Essa mulher vai ensinar a diferença entre uma pessoa dominada pela circunstância e uma pessoa governada pela fé. Aí ela vai falar com o marido, versículo 22. O marido chega. E aí, o menino melhorou? O menino já estava morto, no quarto do profeta. Ela olhou para o marido e falou: olha, eu preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. O marido perguntou: mas por que você vai encontrar ele hoje? O menino está morto no quarto. E ele vai dizer: mas não é nem festa, não é nem sábado. O que ela disse? O que ela disse para o marido? Não se preocupe. Não se preocupe. Repita comigo: não se preocupe. Diga para o seu vizinho: não se preocupe. Essa é uma das frases mais impressionantes desse texto. Porque o filho está morto, a promessa está morta. E o que ela disse para o marido? Não se preocupe. Oh! Que
loucura é essa? Que maconha gospel é essa? Como não me preocupo? Meu mundo acabou de desabar, meu chão abriu, meu filho, meu amor, minha promessa está morrendo. Só que ela não está negando a realidade, ela está exercendo o governo espiritual. Não é que você não é alguém que compreende o que está acontecendo. Ela entendeu algo que nós demoramos para entender. Preocupação não ressuscita promessas. Chilique não ressuscita promessas. Pisar duro no chão não ressuscita promessas. Quebrar copo não ressuscita promessas. Dar soco na parede não ressuscita promessas. Pânico não abre portas. Desespero não muda diagnóstico. Ansiedade não gera milagre. Preocupação apenas consome, arranca força. A força que era para você usar para buscar a Deus, a ansiedade come toda ela. A força que era para você usar para levar a Deus, o chilique destrói. Enquanto muita gente está perguntando por que isso aconteceu, essa mulher está dizendo: cadê o homem de Deus? Cadê o homem de Deus? Cadê a mesma boca que me prometeu? É a mesma boca que eu vou levar o problema para ele. Enquanto muita gente está procurando explicações, essa mulher está procurando direção. Você quer explicação ou direção? Você quer entender o porquê ou você quer pôr prumo na vida? Você está atrás de uma cartilha que explique o porquê morreu, ou você quer que Deus dê a você o que morreu? O marido começa a perguntar: por que você quer encontrar ele hoje? O marido quer perguntar, ele quer entender a urgência. Mas fé madura entende que existem momentos que você não precisa dar explicação para ninguém. Ninguém. Você só precisa dar presença. Ela não quer uma reunião, ela não quer consultar vizinho, ela não quer espalhar notícia, ela não quer fofoca. Sabe por quê? Eu aprendi que nem todo mundo tem estrutura para ouvir nossa crise. Nem todo mundo tem estrutura, nem todo mundo tem maturidade para carregar minha dor, nem todo mundo tem fé para caminhar com você. E falar com gente errada pode até aumentar o medo em você. Sério, menina, miga, amigo, morreu, credo. Tem gente que quando ouve a tua luta, até aumenta a tua incredulidade. Cadê teu Deus, hein? Eita, que tu não era crente, mulher. Eita, que tu não era na Lírio. Eita, mas que coisa terrível, hein? Aquela igreja de parede preta também, eu falei pra você. Falei, pastor, nem põe terno e gravata. Aquela igreja é porta larga. Eita, falei pra você, morreu, hein, filha? Morreu. Não, irmão, proteja a promessa. Guarda a promessa. Proteja o ambiente, porque uma coisa é certa, ela está entendendo que o fato é: meu filho morreu, mas fatos não são destinos. Grita comigo: fato não é destino. O fato é: meu filho morreu, mas fato não é igual a destino. Fé madura entende que não é porque o fato de hoje é morte que vai terminar em morte. Fé madura é continuar caminhando quando você não está entendendo nada, compreendendo nada, e sabe que o fato de hoje não pode mudar o que Deus disse que vai acontecer. Hoje eu estou pó do que suco. Hoje eu estou na água da salsicha. Hoje eu estou pior que tudo. Mas o fato não vai mudar meu destino. Não vai, grita comigo: o fato não vai mudar meu destino. Não vai. Não vai. O fato não vai mudar seu destino. Eu estou pregando para alguém aqui. O fato não vai mudar seu destino. Não é porque você está quebrado financeiramente que você vai morrer quebrado. Não é porque você está doente que vai morrer doente. Não é porque você tomou um pontapé no traseiro que você vai acabar solitário, sozinho e amarga. Deus não vai deixar um fato mudar teu destino. Seu destino veio da boca de Deus, e é da boca de Deus que você será sustentado. Fatos vão passar e destino vai ser guardado pelo Senhor. Guardado pelo Senhor.
Ela olha para o marido e fala o que para o marido? Não se. Aí não termina. Aí ela vai atrás do profeta, sobe no jumentinho e vai atrás. O profeta está em cima do monte, ele vê a mulher chegando, lá no versículo 25 de 2 Reis 4. Quando o profeta viu, ele manda o servo encontrar a mulher. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, seu servo, olha lá, é a sunamita. É como se ele já estivesse esperando. E o profeta falou algo difícil, ele já sabia, alguma coisa de errado tinha acontecido. Então ele disse, corre ao seu encontro e pergunta se está tudo. Essa pergunta é a pergunta que a maioria das pessoas quer. Eu tenho até medo de perguntar para algumas pessoas se está tudo bem. Que a pessoa primeiro ela coça a cabeça. Eu amo gente assim, porque quando a pessoa não responde e coça a cabeça é porque ela quer fazer drama. Ela quer dizer, Ou então aquela pessoa que diz, pastor, vamos indo. Para onde, varão? Para onde que tu vai, meu filho? Então o Geazi chega para a mulher e diz para ela, como é que você está? Para o marido ela disse, não se preocupe. E para Geazi, o que ela disse? Está tudo bem. Mas mais uma vez eu digo para você, que maconha gospel é essa? Como é que essa mulher diz que está tudo bem, se o próprio filho dela está morto em casa? Mais uma vez eu digo, ela não está negando a realidade. Ela está definindo quem dá a palavra final. A palavra final não é meu filho que vai dar, não é o Geazi que vai dar. Ela sabe que a situação está ruim, mas também sabe que Deus ainda não terminou. E você tem que saber separar uma situação ruim de algo que Deus terminou. Enquanto Deus não encerrar a história, eu me recuso a chamar o que aconteceu de derrota. Enquanto Deus não olhar para mim e falar, realmente o teu filho morreu, eu me recuso a olhar para o meu filho morto e dizer que realmente ele está morto. E eu quero incentivar você a mudar suas palavras para mudar sua vida. Antes de você falar o que parece, pergunta a Deus, é realmente isso que está acontecendo? É realmente o fim? É realmente a desgraça da minha vida? Não chame de final aquilo que Deus ainda não chamou de final. Você precisa ter força nessa temporada da sua vida. Você precisa ter coragem nessa temporada da sua vida. Não faça funeral daquilo que Deus ainda está tratando você. Tratando, moendo, apertando, ensinando. E aí ela diz para Geazi, está tudo bem. Porque ela não foi falar com Geazi, ela foi falar com Eliseu. Mas agora lá no versículo 27, quando ela chega diante do homem que lhe fez a promessa, o profeta, ao encontrar o homem de Deus, o marido não ia entender nada, então ela diz, não se preocupe. O Geazi também não ia entender nada, está tudo bem. Mas diante de Eliseu, ela agarrou os pés dele. E aí o Geazi veio para afastá-la, mas o Eliseu disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse, acaso eu te pedi um filho? Ela está ferida. Ela está com raiva. Ela foi mexida. Eu te pedi um filho? Eu não te disse para não me dar o quê? Falsas esperanças? Eu não pedi para você. E Eliseu diz para Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Acontece algo extraordinário aqui, porque agora ela não controla as emoções. Quando ela diz para o marido que não se preocupe, ela está arrasada. Quando ela diz para Geazi, está tudo bem, ela está arrasada. Só que ela rompe a barragem no lugar certo. Ela rompe a barragem e agora diante de Eliseu a dor vem. E não significa que ela não estava doendo, significa que ela se derramou diante do lugar certo. E eu quero te dizer uma coisa, quando a promessa tiver crise, aprenda a derramar sua dor no lugar certo.
Não derrame diante dos empregados, diante dos curiosos, diante dos oportunistas, diante dos fuxiqueiros, diante das pessoas que você conheceu ontem. Aprenda a derramar suas dores no lugar certo, porque quem derrama a alma diante das pessoas erradas sempre vai sair mais ferido. Quem abre o coração diante das pessoas erradas sempre vai sangrar mais do que deveria, mas quem derrama a alma diante de Deus sai transformado. E eu declaro hoje: Deus te dará sabedoria para derramar sua alma no lugar certo. Vai passar por perto de fofoqueiro e eles vão perguntar: e aí, amiga, como é que você está? Tô ótima, eu estou maravilhosa, nunca estive melhor. E aí, querido, eu vi um boato aí, boato coisa nenhuma, eu nunca tive melhor, estou por cima da carne seca. Mas quando tu estiver com o quarto fechado, na pé da cama, e Jeová estiver lá, rasga o coração, rasga a alma, rasga. Eu acho maravilhoso, porque ela enfrenta o profeta. Ela diz: eu não te pedi um filho, eu te pedi. Eu não te falei para não me dar falsas esperanças. É como se ela estivesse falando: aquela ferida estava lá quando você chegou na minha casa, mas eu tinha me acostumado com ela, e do nada você trouxe à tona um sentimento que eu já tinha desistido. Você trouxe à tona, Eliseu, uma ferida que eu já tinha aprendido a conviver. E agora, quando eu aprendi a viver o meu sonho morreu. E essa mulher está ensinando algo poderoso aqui: que Deus não trabalha só naquilo que você perde, Ele também trabalha naquilo que Ele produziu em você. Porque agora, irmãos, a maior batalha não é contra a morte do menino. A maior batalha é para entender se Deus é fiel ou não. Deus é fiel ou não? E quando Deus decide defender aquilo que Ele deu a você, a morte perde a autoridade. Escuta uma coisa: a palavra final vem do Senhor. Só que escute, essa mulher, ela está sendo fiel, porque chegou uma crise. Ela não contou para o marido, ela não fez drama, ela pôs o menino no quarto do profeta, ela foi a todos os obstáculos, sem vexame, sem chilique, e ela foi no lugar certo. Por quê? Porque ela entende que a palavra final não é a morte que dá, a palavra final quem dá é o Senhor. Quando Deus te dá uma promessa, lembra do Senhor. Acontece algo incrível aqui. O Eliseu olha para o Geazi e fala: vai lá, entra no quarto do menino, leva o meu cajado, deita sobre o menino. Só que a Bíblia diz que, lá no versículo 31, que o menino não volta a viver. O Geazi chega lá no quarto, o Geazi é o servo, coloca o cajado sobre o menino e nada acontece. E aqui eu aprendo algo muito precioso, já estou caminhando para o fim, fica comigo. O cajado de Eliseu simbolizava autoridade, mas aquela crise não bastava só ter autoridade, precisava ter presença. A gente precisa mais da presença do que do método, sabe? A gente precisa mais da presença. Algumas vezes a gente está preocupado em fazer o voto, o óleo ungido, mas existem batalhas onde a presença resolve, não o método. Não é que hora você vai orar, não é quantos dias de jejum você vai fazer, não é onde você vai passar óleo ungido, mas é a presença. E aí quando o Geazi pega o cajado e põe sobre o menino não volta à vida, aquela mãe devia ter falado assim: quer saber de uma coisa? Eu estou iludida, vocês já me machucaram, sobe daqui, eu vou enterrar o menino. Não, aquela mulher está decidida a não desistir. Não deu certo na primeira vez, e ainda assim aquela mulher está cobrando uma reação. E agora vai Eliseu. O Geazi volta lá e fala: ô chefe, não deu certo, o menino não ressuscitou. Então agora vai o Eliseu. Lá no versículo 32 diz que quando o Eliseu chegou à casa, o menino
estava o quê? Morto. Foi feita uma primeira tentativa. Mas veja, não está na cabeça da mãe enterrar o filho. Mas agora o Eliseu vai. Porque Deus não é intimidado pela morte de uma promessa. Repita comigo: Deus não é intimidado pela morte de uma promessa. Versículo 33. Ele entra, fecha a porta e fica só ele e o menino. Ninguém vai assistir. A mãe está do lado de fora, o Geazi está do lado de fora. Só eu e você temos uma câmera para saber o que está acontecendo dentro do quarto. Eliseu se posiciona diante do Senhor. Ele vai orar. E no versículo 34, depois subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos, e enquanto debruçava-se, o corpo do menino ia aquecendo. Por quê? Aqui tem uma imagem profética. Um homem vivo tocando um menino morto. Uma presença viva tocando uma presença morta. O céu invadindo o que tinha acabado. A Bíblia diz que enquanto Eliseu estava deitado sobre o corpo morto do menino, não é que o menino voltou a viver, o corpo do menino voltou a ficar quente. Ele está morto ainda, mas o corpo está começando a ficar quente. Ele ainda não ressuscitou, porque nem todo milagre acontece instantaneamente. Primeiro Deus vai aquecendo, depois Deus vai fazer uma reação, para que finalmente desperte. Por isso que tem gente desistindo. Ai pastor, só aqueceu e não ressuscitou, então eu vou terminar aqui agora. Calma, porque nem tudo vai acontecer assim, ó. Comece a perceber os aquecimentos que já estão começando. Comece a perceber os primeiros sinais. Pastor, não está vivo ainda. Não está vivo, mas não está tão gelado como estava. Não está vivo, mas também não está tão desmaiado como estava. Talvez o milagre não esteja completo, mas aquilo que estava morto ontem já está mais aquecido hoje. Comece a perceber os ventos que Deus está soprando na sua família. Talvez nem tudo está perfeito, mas Deus já está dando sinais que algo está acontecendo. Deus começa a mover algo e o inferno não consegue impedir. A Bíblia diz que Eliseu levanta. Põe no versículo 37. Não, é isso mesmo, 35. Então Eliseu levantou. O menino está aquecendo, mas está morto. O Eliseu levantou e pôs-se a andar no quarto, de um lado para o outro, como se ele estivesse pensando: e agora, meu Deus? E agora? O Geazi veio, não ressuscitou. Eu deitei sobre o menino, como o Senhor mandou. Eu coloquei boca com a boca, olho com olho, mão com mão. Ele está aquecendo, mas o menino não respira. Ele começa a andar. E depois subiu à cama. A terceira vez da tentativa. Debruçou-se mais uma vez sobre ele. E aí, de repente, Achim! 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 O menino não só está aquecendo, o menino está espirrando. E poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um estalar de dedo, mas são 7 espirros. Poderiam ser 8, poderiam ser 6, mas são 7, porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número completo. O menino não volta à vida numa tentativa só. O menino volta à vida na terceira tentativa. E agora o menino começa a espirrar 7 vezes. Porque quando ele espirra 7 vezes, Deus está gritando do quarto. O mesmo Deus que dá a promessa, devolve a promessa de forma completa. Deus devolve a promessa, para não restar dúvida. Deus não estava apenas devolvendo a respiração, Deus estava devolvendo uma promessa inteira, uma promessa completa. E aqui chega o momento mais lindo dessa história. O momento mais lindo, porque a mãe não viu Eliseu deitando sobre o menino. A mãe não viu o menino colocando boca com boca, olho com olho, mão com mão. A mãe não viu Eliseu andando no quarto. A mãe não viu Eliseu deitando de novo. O que a mãe vai ver
quê? Está no versículo 36. É agora a porta do quarto abre. O coração está eu já vi tentar e não conseguir, mas agora Eliseu olha para ela, talvez aliviado, suando a camisa e dizendo: vem para cá, eu não vou te contar o que aconteceu agora aqui, eu só vou te falar uma coisa: pega o teu filho, que ele está vivo. Pega o teu filho, pega ele, não precisa entender, pega ele de novo, porque aquele que prometeu ressuscita, aquele que prometeu restaura, aquele que prometeu vivifica. Depois de toda a crise, toda a lágrima, toda a caminhada, escuta aqui, não tem explicação. Todo o xiriguidum que Eliseu fez no quarto, eu sei porque a Bíblia conta. Mas não me importa como foi que ele ressuscitou. O que me importa é que agora eu tenho a chance de pegar o meu filho vivo nos braços de novo. Escuta, você não vai ter explicações. Você não vai ter justificativas. Você não vai ter discursos. Você só vai ver aquilo que parecia perdido voltar. Você só vai perceber que agora você pode pegar nos braços aquilo que estava morto, aquilo que parecia encerrado. E sabe o que eu amo nessa história? É que o texto não diz que aquela mulher entendeu tudo, mas ela recebeu de volta aquilo que a morte tinha tomado dela. Tem coisas que eu vou viver que eu nunca vou entender porque que Deus permitiu eu passar por isso, mas eu não estou nem aí, desde que eu pegue nos braços a promessa resgatada. Tem pessoas que não vão entender os seus processos, e eu não quero entender os processos. A grande lição desta mensagem não é que o menino ressuscitou. A grande lição é que ele nunca morreu longe de Deus. E aquilo que morre diante de Deus nunca morre definitivo. Morreu, mas está no quarto do profeta. Não está num bar. Não está na incredulidade. Não está no pecado. Está no quarto. Eu sinto Deus falando com alguém nesta noite. Não faça funeral daquilo que eu ainda estou tratando. Não faça funeral daquilo que eu ainda estou tratando. Não enterre aquilo que eu ainda estou trabalhando. Não chame de final aquilo que eu ainda não chamei de final. Não transforme um fato triste no destino da sua vida. Não transforme uma semana amarga numa sentença de morte. A promessa morreu no colo da mulher, mas a promessa nunca saiu das mãos de Deus. E aquilo que continua nas mãos de Deus ainda pode voltar a ter vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus manda te dizer: corra para mim quebrado mesmo, corra para mim chorando mesmo. Eu vou te mostrar que não sou só o Deus que dou vida, sou o Deus que ressuscito da morte. Jesus está aqui. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pense em Deus. Pense em Deus. Eu já vi promessas morrerem no meu colo, mas eu nunca permiti que elas me fizessem parar, sabe? Quando algo morre, o cheiro muda e os urubus vêm. Os urubus sentem. Eles não pousam rápido, os urubus voam. Eles ficam voando em cima daquilo que morreu, esperando
que a carne fique mais podre. E a primeira coisa que a minha mente diz é: Deus te abandonou, Deus foi infiel com você, Deus foi injusto. Mas você tem que entender: se foi gerado na presença, leve para a presença. Se foi gerado na palavra, leve para a palavra. Nem todos vão entender, mas Deus está dizendo: corra para mim, porque eu quero me revelar a você de todas as maneiras. Hoje é uma noite de ressurreição. Hoje é uma noite que nem tudo você vai entender, mas você vai abraçar de novo a promessa que um dia Ele te fez. Eu te abençoarei, eu te tornarei fértil, eu cuidarei das suas emoções. Você não é um erro, você não é perdido na vida. Eu vou te dar família, eu vou te dar sustento. Mas não parece, o fato não muda o destino. Fique de pé. Senhor, eu quero orar por eles agora. E eu quero orar por todas as áreas da nossa vida que o Senhor bagunçou. Coisas que eu não pedi, eu me conformei, mas o Senhor olhou para mim e disse: eu não me conformo. E eu disse: não minta para mim, Senhor. Eu estou vivendo tão bem, desde o dia que eu me acostumei a não ter. Eu me acostumei a não ter essa paz maravilhosa. Eu me acostumei a não ter aquela alegria. E para falar a verdade, eu já estou anestesiado. Eu me acostumei a viver sozinho, me acostumei. As pessoas me cobram, mas eu já me acostumei. Mas Deus diz: eu não me acostumei. Eu não vou te dar só o que você me pede, eu vou te dar aquilo que você escondeu. Eu quero que você olhe para aquilo que você escondeu agora. Feche os olhos. O que é que você escondeu? O que é que você nem fala porque você escondeu? Você escondeu, você escondeu. Você tem medo. Você tem medo de falar disso. Você tem medo de sonhar sobre isso. Você tem medo, você se equilibra nos pratinhos da vida. E Deus está dizendo: eu vou bagunçar o seu planejamento. Eu vou fazer você abraçar uma promessa. E eu vou te revelar que eu te amo. E eu vou cumprir aquilo que te prometi. E você não vai perder nada. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo colocar na sua vida agora uma fé inabalável. Deixa o Espírito Santo derramar sobre você uma coragem. Você vai ter algo de você sendo mexido agora. Algo sendo mexido. Você não veio a esse culto ouvir uma palavra apenas. Deus está falando do seu destino. Deus está falando do seu futuro. Deus vai bagunçar todo esse mundinho que você equilibra aí. Deus vai trazer uma desorganização santa. Deus vai trazer algo diferente. Algumas coisas vão voltar à tona. Alguns sonhos vão voltar à tona. Algumas coisas que você fala: eu nunca mais vou falar disso. Vai voltar a falar assim. Vai voltar a falar assim, que você não é de cristal. Você não quebra não. Você não é de cristal coisa nenhuma. Você é lavado e remido no meu sangue. Você não é de cristal não. Você não é de cristal não. Você é firme. Você é alguém que vai aguentar o tranco. Coloca a mão no coração. Fala comigo: eu estou pronto para ver a promessa se cumprir. E as promessas que entraram em crise, todas elas, estou levando ao meu Deus agora. Apresente a Deus as promessas que entraram em crise. Se a sua família é uma promessa e está em crise, apresente a Deus. Se o seu trabalho é uma promessa e está em crise, apresente a Deus. Se o seu relacionamento é uma promessa e está em crise, apresente a Deus. Se o seu chamado é uma promessa e está em crise, apresente a Deus. Se os seus filhos são uma promessa e estão em crise, apresente a Deus. Se a sua saúde é uma promessa e está em crise, apresente a Deus. Chore na presença de Deus. Clame por socorro agora. Não vou correr para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok. Não vou correr para os fofoqueiros. Eu vou correr para Ele. Eu vou apresentar, porque não vai morrer no meu colo. Não vai, eu vou até a presença. A presença que me chamou. Enquanto você fala com Deus, a presença de Deus se apodera de você. Enquanto
Enquanto você fala com Ele, a glória de Deus toma você. Enquanto você fala com Ele, a unção de Deus sopra nesse tabernáculo. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele.